já caímos ou não caímos, né? Já estamos rebaixados, enfim. Mas hoje eu não quero fazer um vídeo, né? Eu não quero bater um papo sobre a tragédia do jogo contra o Volta Redonda, porque eu acho que isso vocês já estão cansados de assistir em outros lugares, né? Eu sempre digo que aqui o nosso papo é de torcedor para torcedor. A minha intenção não é ser um influencer, não é ser um jornalista, é bater um papo, um sentimento de torcedor para torcedor. Mas acho que a pergunta que tem que ser respondida aqui nesse nosso bate-papo é: qual seria o futuro do Paysandu, né? Não é simplesmente se a gente já está rebaixado ou não está rebaixado. Claro, enquanto houver possibilidade, a gente tem que lutar, né? Se a gente reparar, provavelmente a gente deve terminar essa rodada aí com 7, com 8, né? De 7 até a possibilidade de passando para 8 ou 10 pontos do porteiro ali do Z4. Há ainda uma probabilidade estatística sim de conseguir, mas eu acho que a grande questão não é essa, né? Eu acho até que enquanto tiver possibilidade, a gente tem que continuar lutando, e isso depende exclusivamente dos jogadores. Já falei para vocês que eu não acho o nosso elenco fraco, e eu acho que o jogo contra o Volta Redonda demonstrou isso. O Volta Redonda lutou para perder para o Paysandu e conseguiu ganhar, mesmo lutando para perder, eles conseguiram ganhar com um elenco terrível, que também foi reforçado com jogadores de Série C e de Série D. Então, não consigo ver o Paysandu com um elenco mais fraco do que um Amazonas, do que um Volta Redonda, do que um Cuiabá que está lutando lá em cima, do que um Vila Nova. É só você olhar o histórico aí de confrontos, né? Bem, mas acho que isso aí cabe exclusivamente aos jogadores, se consegue ou não consegue, porque a gente já viu que bicho não deu jeito, torcida lotando não dá jeito. Então, eu acho que isso depende exclusivamente dos jogadores. É muito difícil, não só pela pontuação, mas sobretudo pela atitude dos jogadores, né? A gente já vê que visivelmente são jogadores que já estão meio que entregues, né? Não deixam de lutar, mas ali mentalmente já estão entregues. E eu acho que para mim essa é o grande problema, não é a limitação técnica do elenco, se a gente comparar todos os outros 19 jogadores da Série B, né? Mas enfim, o ponto que eu quero tratar aqui com vocês não é sobre o virtual rebaixamento do Paysandu. Até porque esses rebaixamentos eles acontecem, né? Essas crises elas acontecem, faz parte dos times grandes. Então, guardada a devida proporção, e aqui, claro, eu vou guardar a devida proporção na Série B. O Paysandu na Série B é um Corinthians, é um Santos, é um Vasco, né? E Corinthians, Santos, Vasco, Palmeiras passam por essas crises, né? Ora caem, depois ora voltam, né? A gente vê, por exemplo, o Boca Juniors, que sequer tem alimentação para conceder para sua base de futebol, né? O todo poderoso, temido Boca Juniors. Então, essas crises, elas fazem parte do futebol. A gente, inclusive, provavelmente daqui a pouco vai passar por isso, não vai mais lembrar, e aí deve comemorar de novo o acesso da C para B. E é exatamente esse ponto que eu acho que a gente deve se questionar, né? A gente quer ser um Santos, um Corinthians, um Vasco, que ora cai, ora sobe, e aí a torcida abraça, vamos todo mundo junto, eu te amo, papão. Ou a gente vai ser um Palmeiras, um Flamengo, obviamente guardado sempre a devida proporção para o Norte e para a Série B, né? Eu acho que esse que é o grande ponto que a gente tem que refletir, né? A gente vai cair e ano que vem vai estar comemorando de novo o acesso para B, ou 2027, e aí quando jogar a B vai lutar para ganhar o troféu de vou me manter na Série B, né? Eu acho que esse foi o pior troféu que inventaram, não só para Paysandu como para Remo também, né? O pior troféu que inventaram é o troféu de vou me manter na Série B. Não existe isso, cara. Isso não existe. Remo, Paysandu tem que entrar numa Série B para vencer, cara. O Paysandu nem se falha, né? O Remo ainda vai lá, que não tem tanta tradição assim na Série B. Mas o Paysandu, pô, o time é bicampeão da Série B. Então o time tem que entrar, não importa se está jogando com a base, se o elenco é fraco, o elenco não é fraco, tem que entrar para vencer. E nós não somos, desculpa, nós não somos patinho feio, não. Não somos patinho feio nem em folha salarial. Então tem que entrar sim para vencer, né? Eu acho que a gente poderia aqui repetir o mais do mesmo do planejamento da diretoria, mas o ponto que eu quero responder é principalmente sobre o nosso futuro, porque assim, se a gente for fazer um breve retrospecto da diretoria, tudo começou em 2025 com o tal do elenco enxuto. E aí eu não vejo, sinceramente, não vejo problema isso, em você fazer um elenco enxuto, em tentar um mercado alternativo, como foi os países periféricos da América Latina, né?
trouxe alguns estrangeiros, não vejo problema nisso, porque é aquela velha história. Quem está com a chave do cofre é o presidente e quem ainda tem os elementos técnicos de contratação é o diretor executivo. Então, até aí não vejo problema, desde que isso fosse dado uma transparência, né? Eu acho que o presidente do Paysandu, e aí seja o Roger, seja o Ettinger, seja quem for, eu prefiro falar em diretoria do que fulanizar, né? Eu acho que eles poderiam ser transparentes. Dizer, olha, torcedor, é o seguinte, nós vamos fazer um elenco chuto, nós vamos buscar mercado alternativos e a gente não promete que vai subir, a gente vai, obviamente, lutar para ganhar, mesmo jogando com um elenco limitado, a gente vai lutar para ganhar. O grande problema é que não houve essa transparência. Não houve a transparência de que o clube pagou dívida de 15 milhões, né? É aquela velha história. Se a gente pede Pix pro torcedor, pede colaboração pro CT, é aquele velho ditado: quem prova do meu pirão, prova do meu cinturão. Então, se tu tá pedindo dinheiro para a torcida ajudar, tu tem que dar uma satisfação para a torcida, né? Tem que dar essa satisfação. Então, não houve essa satisfação da real condição financeira do clube. Claro que a gente, como torcedor, a gente ia continuar reclamando e pedindo reforço. Mas cabe à diretoria dar vazão a essa emoção do torcedor, né? E não o inverso, deixar se levar pela paixão do torcedor, né? Eu acho que o ponto culminante, né, que eu sempre digo para vocês que para mim dizer que o planejamento foi incompetente, eu acho que é um elogio, porque incompetência faz parte. Você faz um estudo lá e você erra, né? Apostou em determinada coisa, você erra, mas eu acho que incompetente acaba sendo um elogio, porque eu acho que a palavra mesmo é amadora, né? Eu acho que é isso que define o planejamento do Paysandu em 24 e 25 também. É um amadorismo, né? E eu acho que o transfer ban reflete muito isso, né, cara? Reflete muito isso. Pô, a gente devia um valor de 600 mil reais, né? Esse valor de 600 mil reais, 600 mil ou 400 mil, porque havia ali uma divergência de quanto havia pago, não importa. Esse valor já era conhecido de um ano atrás. Tudo bem, tem outras prioridades que não foram, mas será que isso não poderia ter sido parcelado ano passado? Pagaria de 6 vezes aí de 100 mil reais. Será que o Paysandu, apesar da folha apertada, não teria esse valor? E aí eu acho que a solução veio a coroar com o amadorismo, né? O governo do estado se dispôs a aumentar o patrocínio e até aí não vejo nenhum problema, tá? Porque é muita hipocrisia. Grandes clubes do Brasil recebem sim e já receberam recursos do governo para destravar suas finanças. Não vejo problema quanto ao recebimento aí de recursos do governo, até aí não vejo problema. O problema é a forma com que isso foi feito. Primeiro que se pagou para ver, viu-se o Paysandu naquela mini janela de junho, como houve um acerto e o time respirou, vamos pagar para ver. Se o time engrenar de vez, a gente paga o transfer ban. Se não engrenar, deixa rolar. Ou seja, isso já demonstra um amadorismo de não saldar com suas dívidas, salvo se precisar. É aquela velha história do cartão de crédito, né? Não, enquanto o meu cartão de crédito está funcionando, eu vou pagando o mínimo. Né? Está funcionando mesmo. E a forma como foi resolvido o transfer ban trouxe mais amadorismo ainda. Ou seja, o próprio governador do estado, de forma pessoal, divulgou em suas redes sociais que iria ajudar o clube. E esse post foi compartilhado também de forma pessoal com o presidente e na página do clube. Ora, se a solução era uma solução de governo e não da pessoa governador, deveria ser uma collab de publicação. Bampará e Paysandu. E não o governador e o Paysandu. Ou seja, você personificou uma ajuda estatal, né? O que está totalmente errado, vai totalmente de encontro ao princípio da impessoalidade lá da Constituição Federal. Ou seja, se a gente for observar, a gente vai ver que todo o planejamento e a resolução de planejamento para 2025 e a execução foi um planejamento amador, né? Eu até brinquei que eu me identifico muito com esse tipo de planejamento, mas aí eu machuco só a minha vida pessoal, porque eu sou o tipo daquele cara assim, quebrou um cano. Pô, enquanto tá só vazando ali, eu coloco um remendo ali e depois, quando o cano estoura de vez, aí acaba dando um problema que eu tenho que mexer em toda a estrutura ali da encanação. Pô, mas isso é um problema que acontece, né, comigo. É um comportamento pessoal meu que no máximo vai atingir ali quem mora ali na casa comigo. Quando você lidar com todo
uma torcida de pelo menos 4 milhões de torcedores, né, você tem que ter essa responsabilidade, né? É, bem, mais um ponto, né? Eu fiz todo esse parênteses aí para trazer para vocês o seguinte, que o grande ponto que eu acho não é a diretoria e se a gente vai ser rebaixado ou não, porque falei para vocês isso faz parte. Eu acho que o que a gente tem que pensar é no futuro do Paysandu. Eu acho que já deu, né, esse modelo de gestão de porque a gente tem camisa, né, um estatuto lá que ora é uma família, ora é outra, isso já deu, né? Já deu também brigar numa Série B se endividando e contratando jogador conforme as rodadas vão passando. Eu acho que a gente, como torcedor, não pode em 2026. Aliás, provavelmente estaremos aqui comemorando ou a milagrosa permanência, ou em 26 retornando à Série B, né, com o acesso da C. É claro que nós iremos comemorar, mas é hora da gente cobrar modernidade no Paysandu. Cara, não cabe mais, hoje em dia, não cabe mais esse modo de clube, né? Que um clube que tem uma torcida grande e vai montando o elenco aos trancos e barrancos. É hora da gente cobrar uma administração profissional. E a receita de bolo a gente já sabe. Investe na base, monta um elenco barato, vai sanear as finanças, a gente vai sangrar um tempo, não vai ganhar muita coisa. Daqui a tantos anos a gente vai colher esses frutos. É aquela velha frase do Bandeira de Melo do Flamengo, né? Atribuído a ele, ainda não confirmado, mas que vale aqui como uma analogia didática. Hoje, ele falava lá em 2009, né? Hoje a gente vai brigar contra o rebaixamento. Mas daqui a 10 anos a gente vai brigar para contratar os melhores jogadores do mundo. E tá aí, né? Tá aí o resultado do Flamengo, né? Claro, guardado a devida proporção, a gente tem que aplicar isso aqui no Paysandu, né? A gente tem que cobrar isso aqui. E aí, bem, a SAF seria a solução, né? Acho que a primeira coisa que passaria na cabeça do torcedor. A SAF seria a solução? Não sei, não sei, né? O modo como que isso vai ser resolvido, se vai ser SAF, se vai ser uma revolução gerencial dentro do próprio associativo do clube, isso aí a gente tem vários caminhos a seguir. Por exemplo, Palmeiras e Flamengo não são SAFs, né? Fizeram a sua reestruturação financeira, não são SAFs e são os dois maiores clubes vencedores aí da última década. Botafogo virou SAF e ganhou tudo em 2024. Então, não tem ali um modelo, né, pronto e acabado. Fortaleza é uma SAF orgânica, ou seja, o próprio associativo é o detentor da maioria das ações do clube. Então, não há ali um modelo de forma pronto e acabado, né? O que deve-se urgente acontecer é um movimento para profissionalização do clube, né? Não dá mais para ficar nessa de revezar grupos políticos e aí a gente vê, faz um planejamento, depois muda um diretor, depois não tem uma base para investir. Tem 4 jogadores da base que estavam no elenco principal que nunca jogaram um minuto da Série B. E eu acho que esse movimento, né, e aí que acho que é a grande questão, esse movimento de profissionalização só vai partir da gente torcedor. Como sempre o torcedor, né? Só vai partir do torcedor. Porque é aquela velha história, né? Você nunca vai serrar aquele banco que você está em cima. Então, é muito cômodo para esses grupos, né? Para que eles vão mudar o estatuto, modernizar o Paysandu, se eles se servem exatamente desse modelo inacabado para se manter aí no poder, né? Então, eu acho que a torcida, né, ou uma oposição dentro do clube, tem que buscar esse movimento com o apoio da torcida para que, enfim, a gente se modernize como clube. Porque, do contrário, a gente vai estar aqui em 2026 comemorando o retorno para a Série B, ou em 2027, eu te amo Paysandu, que nós somos passionais mesmo, né? Mas se a gente quiser voltar a ser um clube grande, a gente precisa seguir exemplos de Fortaleza, de Flamengo, né? Enfim, a forma de Palmeiras, a forma que for, para que a gente possa sanear nossas dívidas e possa, sim, ter capacidade financeira de formar um bom elenco. Do contrário, vamos ficar nesse ciclo aí de sempre. Cai, sobe, né? Mas queria ouvir a tua opinião aqui, né? Comenta aqui o que você acha. Ainda dá para se salvar? É melhor cair logo e recomeçar o planejamento de 26? Queria ouvir aqui a tua opinião, beleza? Forte abraço
e até a próxima.